Olá, colegas, servidores da Prefeitura Municipal de Torres. Prazer estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Rivaldo. Eu sou biólogo da Prefeitura já há mais de 17 anos. E a convite do pessoal da Escola do Servidor, vim aqui hoje conversar um pouco com vocês sobre o tema compostagem caseira. Rapidamente, um pouquinho da minha história. Tenho a minha família, sou natural de Goiás, onde fiz a minha graduação em Biologia na Universidade Estadual de Goiás. Depois vim para Porto Alegre, na URGS eu fiz o meu mestrado em Paleontologia. Tenho experiência profissional no ensino, tanto no governo de Goiás quanto no estado do Rio Grande do Sul. Trabalhei um tempo no projeto Proguaíba, na iniciativa privada, na Escola Técnica em Saúde, que é uma escola aqui do Rio Grande do Sul, vinculada ao Hospital de Clínicas. Também trabalhei no Centro Universitário Metodista e desde 2004 estou em Torres, onde trabalho além da prefeitura, também na UBRA e também na UBRA Canoas e na UBRA EAD. Bem, mas o que é a compostagem? Compostagem é o processo no qual micro-organismos como fungos e bactérias ou invertebrados como as minhocas conseguem transformar a matéria orgânica em adubo, né, que a gente conhece popularmente como terra preta e tecnicamente como humus. Também chamar a atenção de vocês para 3 termos vinculados ao tema de resíduo: biodegradável, compostável e reciclável. Produto biodegradável é aquele que se desmancha naturalmente, né, como, por exemplo, o papel. Produto compostável, né, é aquele que, além de se decompor, né, ele se torna não tóxico, né, a partir do processo realizado por um organismo biológico, formando produtos como água e gás carbônico. E os produtos recicláveis são aqueles que são reaproveitados na cadeia produtiva, como é o caso do vidro, plástico, alumínio, etc. Bom, que tipo de material pode, então, ser usado na compostagem? Posso utilizar à vontade frutos, vegetais de um modo geral, né, grãos, sementes, ervas, borra de café, inclusive o próprio filtro de café, casca de ovo. E o que eu não posso colocar numa composteira? Carne, temperos, líquidos, comida preparada, fezes, nem mesmo fezes, né, ali do cachorrinho, que a gente acha que dá para colocar, não pode, laticínios em geral, óleos e gorduras. E em relação aos frutos, coloquei aqui para vocês, né, que pode ser utilizado, há uma restrição, que são os frutos ácidos, né, especialmente os frutos cítricos, como o limão, a bergamota, a laranja, abacaxi, né, porque a natureza ácida desses frutos interfere aí nos organismos, especialmente no caso das minhocas. Bom, a compostagem ela tem basicamente 2 tipos principais: a chamada compostagem seca, que é feita pela ação de fungos, e a compostagem tradicional se subdivide em sem a minhoca, né, feita então por bactérias, e com minhocas, neste caso sendo chamada de vermicompostagem, embora as minhocas não sejam vermes. Existe então a compostagem de folha seca, que é um processo considerado frio, né, que é então feito pela ação de fungos. É um processo mais lento, demora aí alguns meses, podendo chegar a coisa de ano. Né? E tem a compostagem tradicional, que é o chamado processo quente, que ocorre pela ação de bactérias. Aí já estamos falando de um tempo bem menor, aí da ordem de semanas a alguns meses. Essa compostagem seca, ela é conhecida, né? Por exemplo, quando a gente tem lá algum fruto em casa e esse fruto mofa. O que está acontecendo? Né? Fungos
estão, então, utilizando da matéria orgânica presente no fruto em questão, estão processando este fruto. Então, é um processo aí já conhecido do apodrecimento natural que a gente tem, eventualmente, em alguns produtos em casa. Eu posso fazer a compostagem também, né, de folhas, método seco, né? E aí eu posso acelerar esse processo, né, realizando a trituração do material, armazenando ele no recipiente por um certo tempo, né, fazendo o umedecimento deste material. Isso tudo vai levar a uma redução de tempo. O material pode ser armazenado tanto, né, em um recipiente plástico ou em um saco, né? E é importante o uso, né, das folhas que você quer, então, processar com material de serrapilheira. Material de serrapilheira são aquelas folhas secas que a gente encontra em locais que são bastante arborizados, né? E este material, essa serrapilheira, ela é extremamente importante, né, para o desenvolvimento vegetal, né? Então, a própria natureza, né, a natureza é sábia, a própria natureza está mostrando a importância, né, que as folhas têm, né, para a manutenção da qualidade do solo, né? E aí a gente tem que lembrar, né, que no caso dos jardins, né, normalmente a gente prioriza muito o aspecto estético, mas é importante dizer, né, que aquela grama que você corta, né, ela cumpre um papel importante na adubação do solo. Então, se você não quer deixar ela ali para se decompor enfim, deixar o solo nutrido, pode utilizar esse material em horta, em vasos, em jardim, né? Não precisa ensacar esse material e botar para coleta, porque aí, né, além de estar jogando fora, né, isso envolve também um custo, inclusive, para a nossa prefeitura. Então, na medida do possível, tentar reutilizar estes materiais. Aqui a compostagem tradicional, sem minhoca, né? Um recipiente. No fundo desse recipiente, eu vou utilizar um material rochoso, posso utilizar um tijolo, pedras, argila expandida. Coloco uma telinha, né, uma tela metálica fina, e aí a parte superior à tela vai ser a composteira propriamente dita, né, onde eu vou intercalar um pouco de serragem ou de folha seca, ou até mesmo de grama seca, com os resíduos que eu quero fazer a compostagem. Então, fazendo aqui uma espécie de sanduíche. E importante também ter uma torneira, né, para poder recolher o chorume que vai se formar do processo natural da decomposição. Bom, já a vermicompostagem é o processo feito aí pelas minhocas, né? Embora se use o termo vermicompostagem, né, elas não são vermes, como é o caso da lombriga, né? Então, mas enfim, o nome está consagrado e é então utilizado. A principal minhoca utilizada na compostagem é a minhoca californiana, né, Eisenia foetida, né? Aqui a gente consegue visualizar bem o aspecto da sua morfologia, né, os anéis bem visíveis, e aqui um pouquinho de anatomia interna, né, onde a gente pode ver o seu sistema digestório, né? Então ela vai se alimentar dos restos, vai processar esse material e ao final do seu processo digestório, ela vai então liberar o material que a gente chama de humus. Bom, além disso, as minhocas são extremamente benéficas, né, à qualidade do solo, né? Elas melhoram a aeração do solo, melhoram a infiltração, né? E pela sua ação biológica, produzem então o nosso adubo natural. As composteiras que vocês vão encontrar aí à venda no mercado, mais ou menos vão ter essa estrutura que está mostrada aí na imagem, né? Você pode, obviamente, comprar ou até mesmo fazer, né? O tamanho vai ser proporcional à sua produção, aí tem que ver, né, quantas pessoas tem em casa, qual é a sua produção
de resíduo compostável para ver se você precisa de uma maior, de uma média ou de uma menor. Basicamente, envolve 2 caixas, pode ser mais, né? Mas 2 caixas digestoras, onde no caso aí estão as minhocas, né? E uma caixa coletora, né? Do biofertilizante, né? Do chorume que vai se formar, né? Da ação ocorrida aqui nas 2 caixas digestoras. À medida em que a caixa superior vai ficando cheia, né? Você coloca ela para baixo e coloca a caixa de baixo em cima. E, obviamente, se a tua produção de material for maior, tu vai ter que colocar uma terceira caixa digestora, né? Basicamente, o que, que você vai fazer? Você vai colocar o material que você quer fazer a compostagem, cobrir com serragem ou folha seca. Eu utilizo a serragem, né? Importante que o material fique bem coberto, né? E você vai alternando camadas, né? Vai distribuindo o material dentro da caixa, você vai alternando camadas de material para ser processado, né? Com camadas de material seco, como é o caso da serragem. Então, aqui vocês podem ver, né, mais ou menos a estrutura, né? Então, tu coloca ali o material, aqui tá usando, tem os limõezinhos aqui, né? Não deveria ter na ilustração, mas enfim, tá? E as minhocas vão então processando e elas vão migrando de uma caixa para outra conforme a disponibilidade de material, né? Veja que elas estão em maior quantidade na caixa superior, né? Só que quando você faz a troca, as minhocas que estão embaixo passam para a caixa de cima também, porque lá, né, que vai ter bastante alimento para elas. E ali embaixo, né, uma torneirinha para você coletar o chorume que vai se formar. Este chorume, ele é muito bom para ser usado, né, para borrifar nas folhas e no solo. Então, eles ajudam muito, né? É um biofertilizante, né? Que tem uma importância muito grande para a fertilidade do solo, então pode usar à vontade, né? Pode borrifar na folha, pode lançar no solo de uma vez a cada 15 dias, né? Importante, ele tem que estar diluído em 1 parte do produto para 10 partes de água, tá? E assim, você coletou o seu material lá na sua composteira, né? Você tem que deixar ele descansar por 72 horas e ele não tem assim um prazo de validade para ser utilizado. E não tem mau cheiro, não se preocupe em relação a isso. Alguns cuidados importantes, né? A questão do que pode e não pode ser colocado na composteira precisa então ser observado, o tipo de material que tu está usando, né? A composteira não pode ficar em local ensolarado, né? De preferência em local coberto, em local sombreado, né? Por conta de que, principalmente está usando minhocas, o calor excessivo é prejudicial e pode até matar todas as minhocas, né? E os 2 principais problemas biológicos que podem acontecer são as formigas e as moscas, né? E além disso, é preciso cuidar de não deixar a sua composteira perto da sua horta. Por quê? Pode acontecer de lesmas se instalarem na sua composteira e a partir da sua composteira elas invadirem a sua horta e aí elas podem causar um dano ali às suas hortaliças. Bom, daqui a pouco vamos falar sobre a formiga e a mosca. E ainda sobre os cuidados, né? Verificar se você fez a correta cobertura dos resíduos com matéria seca, como o caso da serragem. Tampar bem o baldinho que você está colocando ali o material, né? Não deixar ele aberto. Às vezes uma mosca pousa ali, coloca os ovinhos, você não percebe, leva o material para a composteira e aí o material acaba sendo infestado de moscas, né? A partir disso daí, ela está lá coberta, fechada, mas você não cuidou, a mosca botou os ovinhos no seu lixinho e você levou ela para a sua composteira. Também verificar frutos estragados, né, antes do descarte, às vezes o fruto já está estragado, já está com larva de mosca. Verificar se há folhas contaminadas,
não deixar o chorume acumulado muito tempo, né? Se der para usar uma tela mosquiteira, melhor, mas não é obrigatório. Monitorar o odor, né? Normalmente não tem odor. Se tiver um odor muito forte, né? É porque tem algum erro no processo. Verificar a umidade do composto, ele não pode estar muito úmido, né? Então, você pega um punhadinho da sua terra lá que está na composteira e aperta, ele não pode escorrer água, né? E promover, né, a aeração do composto, especialmente se for compostagem seca, né? Ou seja, se você não for usar minhoca, tá? Se você for utilizar minhoca, tem que cuidar de não ficar revolvendo excessivamente o solo, aliás, o material, porque isso pode, inclusive, ser prejudicial à ação das minhocas que estão ali trabalhando. Bom, se surgir larvas de mosca na sua composteira, existe uma solução caseira simples e ecológica, né? Você pode fazer uma isca usando 200 ml de vinagre de maçã, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de detergente incolor, tem que ser o incolor, tá? Você coloca esse material dentro da composteira, nivelado com o solo, né, de forma que as larvas vão ser atraídas e vão cair ali dentro do recipiente onde você colocou, então, ali a sua mistura. Você monitora, né, a cada 24 horas e, se necessário, você repete o processo. Como é que você vai saber se é necessário? Enquanto tiver surgindo larvas, né, significa que você precisa fazer mais uma vez, tá? Você vai observar que à medida em que tu repete o processo, o número de larvas vai reduzindo. Em relação às formigas, é um pouco mais trabalhoso evitar a infestação da composteira por formigas, porque elas conseguem passar pelas frestas. O que que acontece? Você pode utilizar produtos que exalem um cheiro mais forte, como é o caso do café, canela em pó, cravo da Índia, né, triturado, né? A tendência é as formigas se afastarem, né? Agora, se elas entrarem e ficarem por ali, né, elas vão literalmente acabar com as minhocas que estão ali trabalhando, e essas minhocas muitas vezes não são baratas. No caso de formigas, de um modo geral, infestações muito grandes, existe uma outra solução ecológica, que é 50 litros de água, 10 quilos de esterco fresco, 1 quilo de melaço ou de açúcar mascavo, deixa fermentar por uma semana, faz a coagem, aplica no formigueiro, sendo 1 litro do produto diluídos em 10 litros de água. Outros organismos que podem aparecer na composteira, mas esses aqui não representam nenhum problema, tá? Esse enquiotrídeo aqui é uma espécie de minhoca chamada minhoca branca, né? Ela é muito pequenininha, mas às vezes nem é visível a olho nu, e é até um bom sinal a presença delas na composteira. Os colêmbolos, os ácaros, os besouros, centopeias e lesmas também não são problemas eles estarem ali dentro da composteira. Não se preocupe, não há necessidade de tirá-los. Bom, mas por que fazer a compostagem, né? Basicamente, 3 questões tornam a compostagem importante. A questão ambiental propriamente dita, né, no sentido de que a gente está reciclando matéria orgânica, né, formando adubo, né, que você vai então utilizar no solo, vai utilizar nas plantas, né. Do aspecto individual, né, de estar colaborando aí com a sua cidade e com a natureza, e no aspecto coletivo comunitário, vale dizer, né, que isso também representa redução de custos para a comunidade, né? Quando a gente fala em cuidar do meio ambiente, né, normalmente se pensa em grandes coisas em nível planetário, tá? Mas os cuidados com o meio ambiente, eles começam em casa, né? Então, nós, no nosso dia a dia, nas nossas pequenas ações,
no conjunto podemos fazer a diferença, e a compostagem é um belo exemplo disso. E ainda, só para dar uma informação para vocês, né? Não fazer a compostagem significa jogar dinheiro fora. Né? Vejam bem, a prefeitura gasta em torno de 2 milhões de reais por ano com a coleta e destinação dos resíduos, sendo que de 20 a 30% poderiam ser utilizados na compostagem. Então, estamos falando aí de 400 a 600 mil reais por ano. Né? Então, é dinheiro que pode fazer a diferença na saúde, na educação, enfim, nos demais serviços que são prestados pela prefeitura. E, além disso, lá na Recivida, né, lá na nossa central de triagem dos resíduos, né, quanto mais limpo chega o resíduo, melhor ele é aproveitado pelos catadores. Né? E mais renda gera para eles e para suas respectivas famílias. Então, também temos que pensar, né, nessas pessoas que prestam um serviço ambiental extremamente importante. E, por fim, a própria natureza, então, agradece. Eu agradeço, espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço a todos. Em caso de dúvidas, tem aqui o meu e-mail, tá? biólogo@torres.rs.gov.br. Um grande abraço a todos, até a próxima.